Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Estação IFB, que é o podcast oficial do Instituto Federal de Brasília. Eu sou Jefferson Sampaio, atual diretor de comunicação da instituição, e estou aqui com uma pessoa que vocês já devem conhecer, quem acessa o nosso podcast via YouTube, lá no TV IFB, que é a Thael Pires. Oh! Tael maravilhosa, vocês devem conhecer porque é a nossa intérprete de Libras. Pois bem, antes da gente começar a nossa conversa, né, com essa ilustre presença que todos já conhecem, que todos amam, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem, de pele clara, estou com um paletó preto, com uma camiseta preta. Atrás de mim tem uma parede com vários pôsteres assim coloridos do IFB. Eu uso barba, a barba é escura, o meu cabelo também é escuro, ele é meio ondulado, assim, cacheado, Tael. Eu acho ondulado. Ondulado? Ondulado. Estou com um óculos de armação escura, mais redondo. E estou sentado. Tem uma mesa branca, estou sentado numa cadeira preta. E é mais ou menos essa estrutura que nós estamos trabalhando. Na minha frente tem um microfone que, a partir dele, vocês conseguem me ouvir. E aí, Taê? Ele descreveu muito bem. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que a gente não pode falar, mas eu sou bem educada, eu adoro falar essas coisas. E assim, vou fazer minha Educado, adorei. eu sou bem educada mesmo. Belíssima. Então, vou fazer minha audiodescrição, né? Sou uma mulher baixinha, tenho 1,58 m, pasmem, e tenho cabelos crespos, cacheados. Sou uma mulher preta não retinta, é assim que me identifico. Estou usando batom vermelho, estou usando roupas pretas, porque até então estou fazendo o meu trabalho de tradutora e intérprete de Libras aqui do podcast do Estação IFB. E como ele já descreveu o local onde estamos, né, nesse bate-papo, vai ficar dessa forma que ele falou. Siga ele. E atrás da Tael, se vocês derem uma olhada, quem está assistindo aí o vídeo, né? Tem também uma cortina cinzas, mas é uma cortina, assim, uma cortina de cortina, né, Tael? É uma cortina que eu queria em casa. Ela tem um blackout maravilhoso. Maravilhoso, gente, perfeito. Bem, pessoal, vocês devem conhecer a Tael dos vídeos. Algumas pessoas que participam de eventos e shows em Brasília já devem conhecer a Tael de shows também, que faz. É a tradução ou a interpretação? Para show é tradução. Para show são os dois. Os dois? Porque você acaba também interpretando uma música, né? Uhum. Porque a música ela vem com muita metáfora e as metáforas têm que ser interpretadas para a comunidade surda. E qual a diferença entre tradução e interpretação? Então, a tradução a gente traduz o que está sendo falado e a interpretação a gente interpreta o que está sendo dito. Então a interpretação ela é mais focada no conteúdo simbólico, representativo daquilo que está sendo dito, enquanto a tradução seria algo mais da palavra em si. Quando eu falo aqui é um copo. Isso. Aí aqui é um copo. Isso. Agora, quando eu falo, tira o seu cavalinho da chuva, aí você faz uma interpretação. Porque a gente faz a tradução também da pessoa surda, né? A gente traduz o que ele fala. Entendi. Entendeu? Então a gente faz aquela tradução. Por exemplo, se fosse uma pessoa surda aqui fazendo essa entrevista, eu estaria traduzindo, falando o que ele está traduzindo a fala dele, né? No caso, fazendo a fala. Entendi. É isso que a gente tá nesse lance de tradução e interpretação. Que legal! Bom, né? E você atua hoje no IFB, em festivais também em Brasília. Sim, sim. E você atua também em uma outra instituição. Em outra instituição. Eu acompanho um aluno em sala de aula
que Uhum. ele faz ciência da computação e é a tradução simultânea, traduzindo tudo, tudo, Uhum. tudo, entre o que ele fala, as dúvidas que é recorrente de um aluno de faculdade, né, Uhum. e o que o professor dita, o que os alunos falam, tudo. Você traduz tudo, em sala de aula é uma loucura. É mu Gente, eu falo assim que o intérprete, se não passa por uma sala de aula, ele não é intérprete. que nem Porque, sala de aula é muito punk, porque é, é tudo, todos ao mesmo tempo, no mesmo lugar. no mesmo lugar. É quase o filme, né. Sim, sim. Tael, existe uma forma, eu não sei se é esse o termo, né, que a gente se apresenta no mundo das pessoas surdas, né, que é o seu sinal, né. Normalmente quem faz esse batismo é uma pessoa surda, Sim. que a depender das suas características, de quem você é, Uhum. ele te dá um sinal. Sim. Qual é o seu sinal? O meu sinal é o T, a letra T na língua de sinais, T. passa, perto da minha orelha Hã, direita, hã, como se estivesse pegando o fio do cabelo e colocando para trás da orelha. aham. É assim meu sinal. Ai, que É, lindo! esse Isso porque você tem esse eu tenho esse costume de pegar sempre eu não sei se já perceberam que o meu cabelo já tá aqui, eu tenho esse costume de, às uhum, vezes, fazer isso mesmo. E quando eu iniciei nos cursos, na língua de sinais, uhum, eu tinha o cabelo alisado, uhum, né, então, por ser alisado, eu tinha que ficar toda hora uhum. tirando, assim, do meu rosto, porque caía muito. Então eles falavam que eu mexia muito de pegar e ficar assim, e eu tenho esse costume até hoje. Ah, legal. Aí eles me E é deram bem essa único, eu não conheço de pessoas que tenham esse movimento. não, tem. Tem? Tem, eu conheço até surdo, só que os movimentos são diferentes. Por exemplo, o meu vem e termina aqui na orelha. Aí eu conheci uma surda, o nome dela eu não recordo, só recordo pelo sinal por ser bem similar, passava na orelha, só que vinha para frente. Era o T e passando para frente, finalizava assim na frente. Uhum, Aí eu conheci pessoas com similaridade de sinais. hum. Ixi, tem muitos. O seu sinal, O né, meu é o mais é comum o mais até, comum por conta do que é óculos. o J O e o J, o óculos. óculos. J Nossa, quem óculos. tem óculos, minha gente, é muito sinal igual. Que tem muitos que termina com óculos, assim. Uhum. Aí alguns eles mudam, faz assim, com o dedinho cravado. O meu professor, meu primeiro professor, ele, o sinal dele é assim, que ele usava o óculos e tem as garrinhas assim para fora. Que são como se fosse um V de Um verde lateral lateral. e fazendo orgasmo. Isso, esse foi do meu Uhum. primeiro professor, era o sinal dele assim, então sempre quem tem óculos acaba tendo sinais bem parecidos. Ah, entendi. A gente viu um movimento nos últimos anos, Tael, de defesa dos direitos de diversos grupos que minoritários, né? É, eu não diria minoritários. Ultimamente eu tenho trabalhado o conceito de minorizado. Eu Não sei nem acredito se que essa sim. palavra existe, mas socialmente é interessante para alguns coletivos silenciar outros, Hum, né? Silenciar o direito de outros grupos. Então, a gente percebeu nos últimos anos, especialmente ali a partir de 2005, um movimento muito forte de grupos que antes eram minorizados, tomando corpo, reivindicando direitos, buscando uma inserção social mais forte, buscando fazer valer, né, o que muitas normas apresentam no âmbito de direitos, sociais, direitos políticos. E aí a gente viu uma ressignificação do conceito de pessoas com necessidades especiais, né. Aí a gente teve um movimento para ir reconhecendo as deficiências enquanto uma característica de um grupo, então a pessoa com deficiência, e a gente vê um ressignificar do modo como se nomeia esses grupos minorizados. Então a gente já não tem o que era extremamente preconceituoso de chamar a pessoa um anão.
A gente tem uma pessoa com Uhum. nanismo, né? É uma característica, faz parte dessa pessoa. Sim, Então a gente vai ter isso em outras áreas também, né? Então sim. a pessoa com deficiência, com a deficiência específica, uma pessoa neurodiversa, Uhum. né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, do mundo das pessoas surdas, a gente utiliza pessoa surda, a gente utiliza como que é esse posicionamento político desse coletivo? Eu imagino que não seja linear, mas como que funciona? Eles se identificam como pessoa surda. Pessoa surda. Eles usam eles têm um movimento do orgulho surdo, Uhum, né, que eles são surdos. E aí, a partir disso, eles conseguem dar essa visibilidade para eles, né, uhum, porque eles tiram o estereótipo de que usavam antigamente, que é uma pessoa, não consegue falar, como consegue escrever? Sempre tem esses questionamentos, porém eles buscam hoje estar à frente de qualquer preconceito, qualquer sem pessoa sem noção, né, uhum, e vão não busca entender. Então eles usam mesmo, eles se auto-intitulam como surdos, uhum, e está tudo bem. uhum, E como eles também não são surdos, tem pessoas diversas, né. São surdos que sinalizam, surdos oralizados, surdos que têm deficiência auditiva, né, que foi causado ou pela idade, né, foi ocasionado por algum acidente. Então tem os que fizeram implantes cocleares, então tem vários grupos uhum. sendo em um, Entendi. entendeu? Eu fiz essa pergunta para você estrategicamente, porque pode ser que algumas pessoas vai pensar assim: "Nossa, mas por que que não perguntou disso para uma pessoa surda?". Sim. Bem, eh, o nosso trabalho enquanto profissional da educação, enquanto educadores, educadoras, enquanto intérpretes, tradutores, ele é um trabalho que vai para além do imediato da ação, né? A gente tem sempre esse desafio de entrar em culturas, de entrar em microcosmos, e de entrar em realidades distintas para a gente conseguir fazer. E você trouxe isso muito forte do interpretar, né? Eh, eu fico pensando até de um lado mais poético, interpretar mundos, visões de mundo, percepções. eh, e aí não tem como fazer isso se você não tem esse entendimento, né, assim, de como essa pessoa se identifica, como essa pessoa se percebe nessa sociedade, como essa pessoa se posiciona nessa sociedade, né. Sim. E assim, e esse movimento, ele vem tendo muita crescência, assim, eles estão crescendo e, infelizmente, ainda existe várias barreiras. Assim, é o bom do IFB que vocês sempre procura ter a janela de libras, colocar legendas, porém, o que está acontecendo agora, recentemente, Hum. é que o cinema brasileiro não tem legenda. Então tem o filme concorrendo ao Oscar sem nenhuma legenda. Isso é uma exclusão total da comunidade Uhum. surda. Eles estão fazendo reivindicações para ter uma sala com legenda em português para eles assistirem o filme que está concorrendo. Você está Nossa, entendendo isso agora em 2024. Então, 2025, né. 2025, perdão. Então é uma luta assim que é constante, Hum. sabe? Então assim, é esse movimento dessa identificação deles falarem eu sou surdo é para a sociedade ver que eles estão aqui, que eles estão ainda lutando, que eles querem ser vistos e querem ser respeitados e querem ser incluídos. Só que em 2025, um filme concorrendo ao Oscar, um filme nacional, e não ter uma sala com uma legenda, é uma Aham. exclusão. Sim, Então assim, essa busca dessa identidade, dessa afirmação, é para isso. sim. Uhum. E ainda tem uma questão que nem toda pessoa surda vai conseguir entender o que tá na legenda. Sim, eles ainda querem busca o teu tradutor nos filmes. Só que o que acontece, hoje em dia as empresas de cinema têm colocado um aplicativo. É muito ruim,
É muito ruim o aplicativo. Você baixa o aplicativo, tem a opção de legenda e a janela em Libras. Aham. Mas você imagina a situação. O professor agora há pouco falou num podcast sobre empatia. Agora, você se coloca no lugar da pessoa surda. Ele com o celular, tela ligada, sala de cinema toda escura, o pessoal de trás faz, oh, desliga, e ele é surdo. Como é que ele desliga se está dependendo de uma tela ligada para ver a legenda ou ver a janela em Libras? É E perde muito. todo o que o cinema proporciona. A grandeza da arte, a grandeza de uma cultura. Sim, Ele perde tudo porque está preso numa telinha. sim, Então, assim, são lutas grandes e que ainda não estão, assim, finalizadas. sim. Assim, o IFB tem feito um trabalho, assim, excelente de colocar a janela em Libras, de se preocupar de ter as legendas É. em todos nas suas redes sociais. Isso é extremamente importante. Só que queria que todos tivessem esse mesmo pensamento. Esse cuidado, né? Sim, precisa. Porque não é um plus, né? A gente tá falando de direito, a gente tá falando de Sim, acesso. Não é nem uma violência simbólica, é uma violência direta. Eu digo, eu não quero que você acesse sim, esse conteúdo, exatamente. né? Eu não quero que você entenda o que eu tô falando. Exata. Isso é tão violento, né? Sim, É, e, e eu fico aqui pensando, sabe, assim, enquanto você tava falando, eu tava aqui, meu Deus, é muito violento, como pode? Como funciona isso? Como que a gente permite, né? Mas ao mesmo exatamente. tempo, é isso, direito conquistado, que é aquele direito que não vem por si só, é um Uhum. direito que foi construído, ele não é um direito fixo. A Não, gente vai ter que fazer uma manutenção constante de um processo de luta que garanta que aquele direito permaneça sendo direito. exatamente. Porque a gente vive essas disputas sociais, né? Então, conquistar um direito significa que ele não existia e provavelmente aquilo dali desconstruiu alguns lugares comuns, aquilo dali desconstruiu algumas violações, alguns preconceitos, e aí tem gente que vai querer retomar, tem muita gente saudosista no mundo, né? Demais! As Ó pessoas céus. não gostam disso, né. Mas, assim, eu acredito que eles não estão só, Aham, porém precisa de mais apoio, aham, né, e precisa realmente serem visto como um cidadão como você, como eu, e não ser esquecidos. Quem entra na comunidade surda, quem trabalha como intérprete, você acaba pegando também as lutas. sim. Não tem como você fugir das lutas. Você agrega elas. Então, esse é o nosso papel. Nosso papel não é só também traduzir. A gente tem que entender também eles como seres sociais e nós também. E que estou ali, se eu sei a língua deles e eu não posso nem fazer nada, Aham, então para que eu aham, aprendi, né? Para que eu estudei essa língua? Se eu não posso nem estar um momento, por exemplo, esses dias mesmo eu estava na academia e aí foi engraçada a situação, porque eu estava fazendo treino e tinha um senhor de idade. E ele estava com dúvida no aparelho. hum, E ele sinalizou para o professor. E o professor estava conversando, não percebeu. Aí eu falei assim, aí eu virei para ele e falei assim, ele nem prestou atenção. Aí ele fez o sinal que ele é surdo. Aí eu pedi para ele esperar, fiz o sinal de esperar e fui lá chamar a professora. Ó, professora, ó, aquele aluno ali é surdo, ele está te chamando, acho que ele está com dúvida no equipamento. Aí ela foi lá, eu fui lá, aí ele perguntou se eu sabia Libras, eu falei que sabia pouco, não grudo, que eu sabia pouco. Aí ela foi instruir, aí eu traduzi na hora. Era minha obrigação? Óbvio que era. uhum, Como que eu ia deixar uma pessoa sem nem entender mexer no aparelho ali naquela sim. hora, só porque eu não queria bater mão, Uhum, entendeu? Então, assim, o meu papel como intérprete não é só traduzir se tiver sendo pago. uhum, A qualquer momento, se eu ver, eu faço.
Sim, entendeu? Por que não? sim, sim. Entendeu? Então, assim, foi uma situação. E agora ele vai sempre na academia. Ah, Bonitinho. o que acontece, assim, é que a gente vai perdendo a dimensão social das lutas por direitos, né? A gente tem uma fragmentação dos coletivos e que eu acho que é muito um lado ah, contraditório no sentido de ter muitas coisas acontecendo no mesmo lugar ao mesmo tempo, das lutas individualizadas de coletivos silenciados, sabe? Porque fica parecendo que a luta em defesa do direito da pessoa surda é só da pessoa surda ou de pessoas que estão envolvidas diretamente. A luta da pessoa LGBTQIAPN+, é só da pessoa LGBTQIAPN+. A luta da pessoa neurodiversa, aí é só da pessoa neurodiversa e sendo que, na realidade, o que a gente está falando é de uma construção de um novo modelo societário, de uma nova Sim, sociedade. De uma sociedade pautada na defesa e na valorização da diversidade humana, de uma exatamente. sociedade que respeite o próximo, que valorize, Uhum. né, essa outra pessoa. Então, a luta ela não se dá só no âmbito dos iguais, Jamais. né? A gente precisa ter essa consciência, e você que está nos ouvindo e você que está nos assistindo, de pensar que, ao me silenciar em um momento em que um direito está Está sendo sendo transgredido, violado. violado, eu estou corroborando com um Sim, discurso que violenta, tá exatamente. entendendo? Então, isso é assim, eu acho que é um grande salto societário que a gente precisa trabalhar. Eu, enquanto pessoa não surda, também ser um agente de luta. É claro que eu não vou Sim, conseguir ser empático com essa pessoa a ponto de captar desafios, dores, mas é fundamental que eu me coloque à disposição para compreender minimamente o que esse outro me apresenta, entende? exatamente. Né? E eles, assim, e a comunidade surda é política. Ela tem muitos agentes políticos que buscam justamente não serem silenciados. E assim, como você falou, essa luta das causas não pode só ser de um grupo em si, precisa ser de todos. Mas essa consciência de estar lutando por todos, a gente precisa começar a ter. Uhum. Porque está faltando muitos essa consciência de lutar não só por você, mas lutar por um todo. E a gente jamais pode virar as costas. Então, assim, hoje a gente tá nessa briga por conta de uma legenda de um filme que vai concorrer ao Oscar. Uhum. E eles querem assistir. Olha o que, tanto que eles estão deixando de aprender sobre Uhum. o que aconteceu no passado porque não tem uma legenda em português. Exatamente. É muito triste. É uma realidade que impacta. Eu sinto, assim, um impacto grande na vida deles, sabe? Porque, queira ou não queira, você está vivendo o cinema, você vê uma cultura, você vê uma história, você vê tudo acontecendo. Pode ser fantasia? Pode ser um documentário? Pode. Mas você vivencia e eles estão sendo impedidos por isso, sabe? Uhum. E volto a parabenizar o IFB, porque eles têm preocupado sim pela parte de acessibilidade, Hum. busca colocar todo todo o seu conteúdo com legendas, com janela em libras. Isso é louvável, muito louvável. E aí, o que a gente está fazendo aqui, para quem não captou a ideia, isso aqui é uma análise de conjuntura do nosso trabalho. É o que está por trás do nosso trabalho, né? Sim. E eu queria muito te agradecer, De Tael, nada. por essa conversa, essa análise de conjuntura conjunta. Mas antes, bateu uma curiosidade aqui, antes da gente ir para os finalmente. Ahn, Onde você aprendeu Libras? Como foi isso? Como que você escolheu essa profissão? É engraçado, né? Porque eu não tenho. As pessoas perguntam: você tem algum familiar surdo? Não tenho, gente, nenhum familiar surdo. É, foi curiosidade, porque eu sempre topei com pessoas surdas, em sala de aula, no hospital, quando eu tive minha filha. Então, e isso me incomodava deles se aproximarem de mim e eu não conseguir me comunicar. Uhum.
foi pura curiosidade. E onde você fez sua formação, assim? Então, eu estudei na PADA, estudei na estruturação, estudei no finês. São instituições. São instituições que ensinam. Inclusive, o IFB tem curso de Libras gratuito. O pessoal tem que aproveitar. Isso é maravilhoso, E né? que é mais, eu acho mais assim, incrível. Eu só aprendi com professores surdos. Ou seja, assim, no IFB tem professores surdos que ensinam a língua de sinais. Eu tenho preferência, assim, isso é preferência minha, de aprender com surdos. Porque eles é a língua natural deles, então você consegue pegar muitas nuances da interpretação, você pega. Mas isso é bacana. E o IFB, ele oferece gratuitamente em todos os campos. Que eu acho isso o máximo. Isso é fino. É perfeito. Elegante. IFB. IFB. Arrasou. Qual é hoje, assim, que você consegue listar pra gente? Também, assim, se você não conseguir, também tá tranquilo. Mas, assim, o maior desafio que você acha para quem escolhe a profissão de ser intérprete de Libras? O maior desafio é você buscar sempre estudar, né? Tem que estudar e conviver com surdos. Uhum. É conviver com surdos, e aí a pessoa tem que quebrar essa barreira de ter medo de surdo. Não tem que ter medo de surdo, gente. Não tem que ter medo, você tem que conviver. Uhum. Tem as suas diferenças, tem as suas posições, pensamento diferente, tá tudo bem, tá tudo certo. Porém, você tem que também entender Uhum. e tem que conviver. E aí eu acho que o maior desafio é o conhecimento mesmo, você procurar conhecer, Se atualizando se também. atualizar, entender a cultura deles, que tem a cultura surda, que é bem diferente da nossa. Então, às vezes a gente estranha, porque, por exemplo, quem convive com surdos sabe que eles são os últimos a sair de um bar, gente. Ah, é? Eles são os últimos a saírem de um bar. Que legal! Esse grupo é o mais legal. Não, eles são os últimos. Sai todo mundo, eles são os últimos a fechar o bar. Isso é a cultura. É deles. E lembrando que Libras, eu acho que é importante a gente sair daqui com esse entendimento. É uma outra língua. É outra língua. Não é um puxadinho, uma adaptação do português. Não, é outra língua. Tem toda a sua estrutura. É outra língua. É como inglês, francês. Você tem que aprender literalmente uma outra língua. E você é bilíngue. Sou bilíngue. Ai, como ela é bilíngue. Como que é bilíngue, sinal de bilíngue? Bilíngue. Que é o... Bilíngue. Assim. Uma mão aberta. Pra quem não tá aberta. nos vendo, a mão aberta. A mão aberta. A mão esquerda aberta. Tanto faz, gata. faz? Porque eu sou destra, então o meu movimento mais... Mas se você for canhoto, vai ser essa mão. Então, tanto faz. A mão, né, esquerda aberta, a direita como se fosse um Vzinho. Isso. Descendo, sim. Descendo e girando. E girando. Descendo e girando. Bilíngue. Bilíngue. Eu sou secretário bilíngue. Isso mesmo. Olha, ele sabe, ele fez o sinal de secretário, que é a mão esquerda aberta para cima e a direita em movimentos com a unha para baixo, assim. Como se fosse cortando a outra mão. Cortando a outra mão, sim. Isso é o secretariado. Exato. Né? O professor é o de P. secretariado. Bilíngue. Bilíngue. Mas você fala outra língua também, né? Falo. Você é trilíngue. Olha como nós somos finos. Tael, muito obrigado. Nada, Mara. Muito obrigado. De nada. Você é muito gentil, muito maravilhosa. E já deixo aqui registrado para posterior, né? Enquanto que eu sou grato de trabalhar com você, enquanto que eu aprendo com você. A Tael é uma profissional muito leve e contagiante, tem um sorriso contagiante, é muito agradável. Ninguém entende esse toda meu hidratada, os cabelos hidratados, toda de bonita, toda de maravilhosa, e tem um cuidado muito grande
não só com a inclusão das pessoas surdas, mas com a inclusão das pessoas, né, de modo geral, tem esse olhar muito atento, muito humanitário. Total. Então, É sou a muito consciência, né? grato por Consciência isso. de lutas. Muito grato, viu? De nada, amor. Adorei nosso bate-papo. Torço que dê certo as lutas aí e continue o IFB acolhendo, né, a todos, todas e todes, que isso é muito importante. E é isso. E Obrigada. você não deixe de curtir este episódio, de seguir o nosso podcast, tá? O nosso videocast também, se você tá vendo pelo videocast. E acompanhe a nossa produção, que é uma produção rotineira, trazendo conteúdos relevantes e temáticas relacionadas à atuação do IFB. Te encontro aí nos próximos episódios e fique bem. Fique bem. Beijos.